O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana, lembrando que esse bloco está com um áudio ruim por conta dos motivos explicados na abertura do programa. Por conta da balada que tinha aqui. Hidrovia Paraguai-Paraná coloca a Argentina em crise com vizinhos. A gente mencionou esse assunto, né, 2 semanas depois, e nessa semana, no dia 27 de setembro, sob, né, a presidência pró-tempore brasileira, tivemos na Embaixada do Brasil em Buenos Aires uma reunião especial do Comitê Intergovernamental da Hidrovia Paraguai-Paraná, para, né, chegar aqui a alguma conclusão, já que a Argentina impôs um pedágio para o transporte internacional no trecho do Rio Paraná entre o porto de Santa Fé e a confluência com o Rio Paraguai, né? E Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai estão pé da vida, né? Estão dizendo que não pode cobrar esse pedágio pelo acordo. Enfim, estamos aqui no estúdio com nossa querida Silvia Colombo, que semana passada participou de maneira remota. Silvia, por favor, né, nos atualize aí sobre essa questão, como isso tem repercutido na Argentina, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais de Argentina. Enfim, fique totalmente à vontade, como sempre. Muito obrigada, Felipe. Sim, essa hidrovia é vista por todos os países do Mercosul como a principal via de saída dos produtos da região, ou seja, um verdadeiro atalho, corta-caminhos para quem gostaria de exportar a sua produção. Se tivesse que fazer por terra seria muito mais difícil, né? Todos apostam muito nessa hidrovia, então me parece inusitado que a Argentina tome essa decisão unilateralmente. A gente sabe que a Argentina está numa situação econômica terrível, mas não me parece que seja o caminho você aumentar uma tarifa que envolve os seus vizinhos e sócios, principalmente o Brasil, que tem tentado ajudar a Argentina nesse caso. Parece até que já é uma decisão da próxima, de uma suposta próxima presidência, né? Enfim, a gente tem o candidato Milei à frente, não sabemos se vai ganhar ou não, mas uma das coisas que ele diz é que ele vai cortar as relações com o Mercosul. Então isso aqui já me Com motosserra? Com motosserra. Aqui já me parece uma primeira medida, mas não chegamos nesse momento ainda e não sabemos se ele vai de fato chegar. E um dos países mais insatisfeitos é o Paraguai, né? Porque isso afeta muito a logística paraguaia, ao ponto que no último dia 8 de setembro, o governo paraguaio suspendeu a venda do excedente de energia elétrica produzido na hidrelétrica de Yacyretá. Jaciretá. Então pronto, ainda bem que temos a Silvia aqui, né, que é compartilhada entre os dois países, né, numa situação parecida ali com Itaipu, né, entre Paraguai e Brasil, acusando a Argentina de estar em dívida, né, com o consórcio da hidrelétrica. E os 4 países, né, como eu mencionei, eles solicitaram que a Argentina garanta a livre navegação, e aí uma delegação, né, a Silvia mencionou o presidenciável Milei, mas o presidenciável Sérgio Massa, que é o ministro de Economia, visitou até Assunção para tentar, né, negociar, enfim, essa questão, e não chegou-se a alguma questão. E, citado pela Folha de São Paulo, o Raul Valdez, que é o presidente do Centro de Armadores Fluviais e Marítimos do Paraguai, disse que a Argentina já coletou em pedágios cerca de 50 milhões de dólares, ou seja, mais que o dobro do dinheiro que a Argentina afirma ter investido na hidrovia,
que seria justificativa para essa coleta de pedágio. E ali, próximo, né, da fronteira com o Paraguai, na província do Chaco, tivemos eleições provinciais, né, Felipe? Passar aqui por 2 resultados de eleições regionais argentinas, e aí a Silvia comenta os resultados, comenta as pesquisas também, ela que inclusive tem uma outra questão também para nos trazer sobre a televisão infantil na Argentina. Mas primeiro, no dia 17 tivemos eleições na província do Chaco, né, que como o Matias mencionou, perto, né, da fronteira com o Paraguai, e o vencedor foi o Leandro Zidero, da Juntos por El Cambio, né, ele especificamente é da União Cívica Radical, da coalizão Juntos por El Cambio, que é a coalizão macrista. E também tivemos, no último dia 24 de setembro, eleições na província de Mendoza, né, que é uma das favoritas aí dos brasileiros, porque é onde tem muito vinho, né, tem muita vinícola, né, então muito brasileiro vai para lá para visitar a vinícola e tal. Junto com a província de San Juan faz a região de Cuyo, que é a principal produtora vinícola da Argentina. E quem venceu também foi um candidato da União Cívica Radical, o Alfredo Cornejo, que é do Cambia Mendoza, que é a afiliada local do Juntos por El Cambio, digamos assim, né? A coalizão local respectiva do Juntos por El Cambio. E é sempre interessante mencionar que a gente fala das eleições regionais argentinas aqui e nós nunca temos um vencedor do Milei, um vencedor mileísta, né? Pela falta de capilaridade, né, do Milei pelo resto do país. Você tirou as palavras da minha boca, Felipe. Enfim, eu não vou detalhar, mas enfim, Silvia, seus comentários e mais sobre o Milei, sobre as eleições regionais, enfim. Sim, eu acho que nessas 2 eleições regionais tem pelo menos 2 aspectos interessantes aí. O fato de a União Cívica Radical, que é também, assim como o peronismo, são os partidos mais nacionais da Argentina, tem presença em todas as províncias. E sempre lembrando, né, que a União Cívica Radical é a legenda mais tradicional da Argentina. Vem lá do Hipólito Yrigoyen, presidente Leandro Alem. Sim, é uma tradição política muito antiga e seus seguidores são muito fiéis, enfim. Mas... E foi o partido da redemocratização, né, com a eleição do Raul Alfonsín. Exatamente. Infelizmente, muito diminuído nos últimos tempos, sofreu o desgaste de ter 2 presidentes que passaram por situações muito difíceis. Por exemplo, o Raul Alfonsín, que teve que entregar o cargo antes por conta de uma hiperinflação, e o outro, o Fernando de la Rúa, que nada menos teve que deixar a Casa Rosada de helicóptero, tamanho era o caos no país que ele reinava. Mas enfim, todo esse detour sobre a União Cívica Radical, só para dizer que ela está num momento também de posicionamento, né? A nível nacional, ela deve apoiar a candidatura de Sérgio Massa, saindo da base do apoio do PRO, com quem ela se juntou já há alguns anos. Então, mas regionalmente ela se junta com algumas pessoas, com alguns candidatos do PRO, mas nacionalmente é possível que ela vote com Massa. Então, esse é um aspecto interessante de ver os caminhos da União Cívica Radical, porque eles têm uma presença e precisam ser considerados aí como um elemento. E a outra coisa que eu gostaria de comentar e que é significativo do desgaste dos peronistas é que o Jorge Capitanich é um dos homens fiéis ali do primeiro grupo, o primeiro time ali de governo da Cristina, né? Ele foi chefe de gabinete da Cristina, teve vários cargos aí na província dele, mas enfim, ele sempre foi um homem de confiança da Cristina e costumava ganhar as eleições com facilidade. Então, fim de mais um caudilho regional kirchnerista, se podemos dizer assim. E Mendoza é uma província diferenciada da Argentina por conta desse turismo e tudo mais, mas eu me lembro que o Alfredo Cornejo, ele costuma dar de vez em quando corda para aqueles movimentos independentistas que dizem que deveria haver um Mendoexit.
porque a economia de Mendoza é uma economia muito mais pujante do que várias outras do sul do país. E inclusive os mendocinos muitas vezes são acusados de serem chilenos, né? Uma forma das demais províncias provocarem eles, né? Até porque a província de Mendoza é a mais próxima de Santiago, né? A fronteira entre os dois países é muito extensa, mas o santiaguenho tem muito a ver com o mendocino, assim, compartilham até algumas gírias, enfim, tem uma relação bem próxima, apesar de também não se gostarem, né? E Silvia, aproveitando, né, a proximidade das eleições aí, né, tivemos uma anedota interessante com o candidato do Javier Milei ao governo da cidade de Buenos Aires. Pois é, Matias, foi um episódio que poderia ser apenas anedótico, mas ele ganhou uma escala enorme, porque envolveu uma discussão com pedagogos, professores, historiadores, enfim. Tudo começou quando o Ramiro Marra, que é esse candidato do Milei para governar a cidade de Buenos Aires, foi perguntado por uma repórter sobre o que ele faria com a televisão pública. Ele disse, nós destruiríamos. Nós usaremos esses recursos para diminuir a pobreza. A repórter ficou um pouco abobada ali, a coisa viralizou nas redes, procuraram o Ramiro Marra no dia seguinte, para fazer com que ele tentasse elaborar melhor as coisas. E perguntaram, mas como que o senhor vai acabar com o Paca Paca, que é um canal educativo, 24 horas, traz prêmios para a Argentina, já ganhou até o Emmys Kids de não sei que ano, enfim. É uma coisa super bem feita, envolve um grupo de profissionais interessados e tudo isso. E aí ele apenas disse assim, você quer saber o que eu ouvi de um menino na rua? Aí o repórter, sim, que Paca Paca disse que os espanhóis eram ruins e que os argentinos eram bons. E ficou só em silêncio. E o repórter ficou, e aí ele respondeu, meu bisavô era espanhol e não era malo. E não era mal. Eu sou espanhol e eu não sou mal. Aí o repórter ficou até embaraçado, né? Como é que eu continuo essa conversa, né? E ele disse, escuta, mas isso... O ato falho, né? Primeiro isso, né? O cara está se apresentando como possível chefe de governo de Buenos Aires, mas fala, não falem mal da minha pátria, referindo-se à Espanha. E, enfim, o repórter tentou trazê-lo à tona, dizendo houve uma situação ali em que eles vieram para cá e mataram 90% dos nossos povos originários. Se você é espanhol, eu também tenho a cidadania espanhola, nós temos que reconhecer isso. O próprio rei, Juan Carlos, em algum momento reconheceu, pediu desculpas. Ele, não é assim que se apresenta a história. Eu não gosto que apresente a história assim, com o meu dinheiro. Enfim, então, o nível da discussão mostra, espelha bem o nível das pessoas que se reúnem. O Milei que está tendo que inventar um partido do nada, né? Então, é esse tipo de gente que está assumindo papéis, candidaturas. É uma aventura solo do Milei. E com esse discurso, né, de vaciamento, né, do Estado e principalmente setores de qualidade reconhecida, inclusive internacionalmente, né? A mesma coisa em relação ao CONICET também, que a gente já trouxe em outras oportunidades. Exatamente. Que é um dos grandes orgulhos, né, da Argentina. Não, e outra, o populismo de achar que a pobreza ainda não foi erradicada na Argentina porque estão gastando dinheiro com programa infantil, sabe? No fim, você bota na conta do lápis, no fim do dia, é uma quantia quase ínfima perto do retorno que dá, sabe? É aquela coisa que a gente sempre fala aqui, às vezes a gente fala de cifras, que é muito dinheiro pra mim, pra Silvia, pra você, mas pensando num país como a Argentina, como o Brasil, é troco de pinga, né? Mas enfim, no caso, troco de Fernet, né? Sei lá.
E também, assim, numa relação também como se o Pacapaca, enfim, o Encontro, a TV pública não gerasse também empregos, né? Tipo, movimentasse a indústria cultural. Enfim, é lamentável. Bem, a gente falou, né, da província de Mendoza, a gente agora atravessa a cordilheira em direção ao Chile, onde a Constituinte está dominada pela extrema-direita, aprovando, né, o retrocesso no direito ao aborto. E lembrando que estamos gravando o programa, né, na quinta-feira, dia 28 de setembro, que é o dia de luta pela descriminalização e legalização do aborto na América Latina e Caribe. Bem, vamos lá. Parte factual reportagem do Vitor Farinelli, diretamente de Valparaíso, no Chile. O Conselho Constitucional do Chile, lembrando, o Chile vai fazer uma nova Constituição, só não vai ser aquela que foi reprovada em referendo, né? Eles colocaram uma norma na Constituição que inclui no parágrafo o texto: a proteção do direito à vida do nascituro. Ou seja, né, pode ter um retrocesso no direito ao aborto de gestação e pode haver também um choque legislativo, já que estamos falando de uma nova Constituição, e o Chile tem, desde 2017, uma lei que autoriza o aborto de gestação em 3 casos. Em caso de risco de vida da gestante, em caso de feto anencéfalo ou com alguma gravidade que inviabilize uma gestação completa, ou em caso de uma gravidez produto de uma violência sexual. E essa legislação foi promovida com apoio, né, público, especialmente do José Antônio Cast, né, o futuro candidato pinochetista à presidência, que já foi candidato. Pois é, com relação ao aborto especificamente na nova Constituinte e na realidade em si, o governo Boric está se digladiando aí com forças realmente muito conservadoras que estão aproveitando seu grande poder no Congresso, né? Alguns meses eu entrevistei a Antônia Orellana, que é a ministra da Mulher do Chile, e ela disse que ela já àquela altura já tinha muito poucas esperanças de avançar com as bandeiras que ela tinha como prioritárias. Uma delas, a de que o aborto fosse livre, apenas pela vontade da mulher, até a 12ª semana de gestação. Ela me disse, o que eu estou vendo até aqui é que nem nessas 3 causas que você mencionou bem, é possível fazer. Há muito jogo por parte de hospitais, de autoridades locais, de transportar as meninas de um lado para o outro, até que não dê mais tempo. Então ela disse que ela já tinha retrocedido no seu objetivo e o que ela queria era que até o final da gestão dela, pelo menos nas 3 causas, as mulheres fossem atendidas. Agora, essa Constituinte, de fato, é um outro tema, acho que a gente deve aprofundar esse assunto mais adiante, porque de fato ela está sendo feita por aqueles que nem a queriam, e a esquerda já fala em boicotar, em não votar, porque se é para tirar direitos que foram conquistados e que tinham podido ser anexados à Constituição, a própria Constituição que a gente fala que é do Pinochet, no fundo, ela está assinada pelo Ricardo Lagos, que fez várias reformas. Então fica parecendo que a do Pinochet, pode vir a ser melhor do que a que o Cast vai levar como opção aí no plebiscito de 17 de dezembro. Bem, ainda no Chile tivemos a condenação de 23 militares, detetives e carabineiros que estavam na reserva por crimes de lesa humanidade, no caso Polvorim, que foi um falso ataque atribuído a 7 militantes do Partido Comunista durante a ditadura militar no país transandino, no regimento de Tucapel, na região da Araucânia, ali próximo de Temuco, né? Foram assassinados Juan Chávez, Pedro Mardones, Amador Monteiro e Juan Ruiz, que eram estudantes da Universidade Técnica do Estado de Temuco, além do operário Florentino Molina,
o auxiliar Victor Valenzuela e o trabalhador rural Carlos Ayanir. Do Chile passamos para a Bolívia, onde Evo Morales anunciou nova candidatura à presidência. O Evo Morales anunciou no último domingo, 24, que vai ser candidato das eleições de 2025. A questão é que o Movimento ao Socialismo, o MAS, que é o partido dele e do atual presidente Lúcio Arce, né, ainda vai realizar o congresso em que vão ser realizadas as primárias da legenda, né? E isso é mais um capítulo, talvez agora o mais grave, né? Em que, né, você tem uma troca de farpas, uma troca, né, de acusações entre o Evo Morales e cúpula do MAS, parte do partido, contra o Lúcio Arce, né, e alguns ministros do Lúcio Arce, né, especificamente, né? Então, pode ser um racha dentro do MAS, ou pode ser também o fato de que o MAS pode se distanciar do Lúcio Arce, lembrando que ele pode ser candidato à reeleição, né? Ele pode ser, não tem nada que o impeça legalmente, né? Silvia, por favor. Essa história de uma nova tentativa do Evo de voltar à presidência, eu acho ela absurda e descabelada, e eu acho que é um avanço contra a democracia de um país que recém estava começando a se organizar. Por que isso? Evo Morales foi um presidente muito importante para a Bolívia. Ele realmente transformou o país em vários aspectos. Ele fez cair a pobreza em quase 30%. A inflação foi baixa por muito tempo. Diminuiu o desemprego, fez crescer uma classe média. Enfim, tem muitos, mas muitos méritos. Porém, essa seria a 7ª vez que ele se candidata. Em 2002 ele se candidatou e perdeu. Aliás, isso está documentado num documentário americano, que até o fim do programa, quem sabe eu lembro, senão volto a ele. Em 2006 ele ganhou bem. Em 2009 ele propôs uma nova Constituição e ganhou. Nessa nova Constituição que ele propôs, ele promulgou, ele assinou, dizia: a Bolívia só pode ter uma reeleição, ou seja, 2 mandatos. E aí ele se deu conta de que, puxa, está acabando meu 2º mandato. Mas aí ele foi lá para a Corte Suprema, que também era bastante vinculada a ele, com funcionários dele, porque mesmo enquanto estava fazendo tanto bem para o seu povo, Evo Morales estava acumulando poder. Então o argumento apresentado foi que, bom, se a nova Constituição só começou a valer em 2009, o seu primeiro mandato de 2006 fica fora. Então esse é seu primeiro mandato, você pode concorrer a um segundo. Já foi tramóia logo de cara. Ele se apresentou e ganhou em primeiro turno, ganhou super bem, com quase 55% dos votos, aclamado, etc. Depois ele chamou um plebiscito para ver se a população aprovava ou não que ele se candidatasse novamente, porque ele queria mais o 4º mandato. E já existia xadrez verbal na altura desse plebiscito. A gente criticou bastante a postura do Evo, né, de não reconhecer essa derrota, esse recado público, né? Exato. O Evo recebeu um não e depois começou a criar histórias, uma narrativa de que tinha havido muita fake news contra ele, da direita. De fato aconteceu uma situação meio estranha aí, que apareceu uma mulher dizendo que tinha tido um filho dele, que ele não sabia. O Evo mandou vir o filho nunca apareceu, mas enfim, houve muita falação em torno do Evo e ele crê que isso o desgastou e por isso que ele não ganhou o plebiscito. E aí ele apela para a Declaração Universal de Direitos Humanos, para dizer, escuta, está escrito aqui na declaração, do qual nós somos signatários, a declaração vale mais do que a Constituição, que todo ser humano tem o direito de ser presidente do seu país. Então, se me negarem esse direito, eu estou sendo abusado. E com essa desculpa, ele se apresentou
pela 4ª vez. Só que aí começaram os problemas, vocês lembram, que acompanharam. A vitória dele não foi aceita, as pessoas saíram às ruas, a polícia saiu às ruas, era o caos total. E ele acabou sendo levado a renunciar aí pelo exército. Não, e como o Matias lembrou, né, nessa época já tinha xadrez herbal, então eventuais ouvintes novos talvez possam ouvir, né, o que a gente falou na época. E lembrando, assim, os atos do Evo não justificam o que ocorreu depois, a violência, a repressão, o autogolpe da Jeanine Áñez, assim como eles também, né, não se justificam pelos atos do Evo, né? São 2 problemas separados, tá? Porque sempre tem essa, né, você fala do Evo, fala da Jeanine Áñez, por exemplo, que a gente sempre, enfim, criticou aqui também. Aqueles dias em La Paz, tudo estava muito complicado e difícil de saber qual seria a alternativa melhor, né? De fato, o Evo tinha abusado, como eu contei aqui, uma história de abusos com relação à lei eleitoral, mas a oposição jogou sujo também, né? Começaram a haver incêndios nas casas das pessoas, houve bloqueios para que os deputados do MAS não pudessem atender ao Congresso para decidir o que fazer com a vacante. E a própria posse da Jeanine Áñez não cumpriu com as regras do parlamento, né? Porque não teve o quórum mínimo também. Não teve o quórum mínimo. Não teve legitimidade, basicamente. E as ruas, eu posso contar isso de primeira pessoa, porque eu estava ali correndo de um lado para o outro e levando gás lacrimógeno, etc. Era o caos. O caos num país acéfalo, com gente descendo de El Alto aí, com suas tochas, a população mais endinheirada ali cercando suas casas, também com tochas, com blocos de concreto. Era realmente uma situação muito incômoda, para não dizer perigosa, o fato de ter ficado pelo menos 3 dias até que se chegasse a uma solução que era a Jeanine. De certo modo, isso justifica um pouco quem apoiou no começo. Tipo, essa loucura precisa parar, alguém precisa assumir. E, bom, seguindo aí a linha de sucessão, ela de fato era a próxima, mas não foi uma escolha legítima, foi realmente uma manobra ilegítima, mas que era a solução possível naquele momento. Bem, ainda falando sobre a Bolívia, tivemos uma nota conjunta dos governos de Brasil e do país vizinho em relação à construção de uma ponte internacional sobre o rio Mamoré. Aí a gente vai aproveitar, né? Vai vir para o Brasil, mas tivemos esse anúncio, né? Foi um acordo firmado entre Brasil e Bolívia em 2007, tá? E ainda não foi, né, realizada a obra. E aí agora retomaram as conversas e assinaram essa nota conjunta, né, identificando um encaminhamento, né, para as próximas etapas da construção da ponte sobre o rio Mamoré, né? Inclusive eu lembro que teve alguma vez que a gente comentou alguma coisa sobre esse assunto e uns 2 ou 3 ouvintes nossos mandaram e-mail, mandaram comentário falando, eu moro perto, tal, estamos na expectativa da ponte, enfim. Aí a gente vai passar por uma outra notícia brasileira, na verdade 2, né, de certo modo. Né? Uma é dessa semana e outra é uma das notícias da semana passada que ficou engavetada, né? Digamos assim, porque semana passada a Silva não pôde estar no estúdio, enfim, então a gente deixou para essa semana. A primeira delas é que, na segunda-feira, dia 25, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o primeiro-ministro do Vietnã, o Pham Minh Chinh, né? A primeira vez em 15 anos que um líder de governo do Vietnã tem agenda oficial no Brasil. Né? Assinaram, inclusive, um memorando de defesa, tá? Entre o governo do Vietnã e o Ministério da Defesa brasileiro. Tá? Também assinaram um acordo de cooperação de agricultura e pecuária também, também assinaram um acordo na área educacional e conversaram sobre intensificação de turismo. Né? Eu, particularmente, nunca fui
para o Sudeste Asiático como um todo, mas o Vietnã é um daqueles destinos que sempre aparece, né, nos influencers de viagem, né, umas paisagens bonitas e tal. Enfim. O Anthony Bourdain experimentando comida na rua. Né? Então, a comida talvez eu estranhe um pouco, né, mas aí é frescura minha, acompanhando o Vietnã. E a segunda notícia, né, ainda em relação ao Sul Global, é que o Brasil, né, o Lula, visitou Cuba na semana passada, né, por conta do G77, e o governo cubano teria feito um aviso ao Brasil, um alerta ao Brasil, isso foi publicado em uma matéria da Folha de São Paulo, afirmando que o governo cubano teria solicitado flexibilidade do governo Lula em relação à dívida cubana dos investimentos feitos pelo Brasil na ilha. Tá? E aí também veio a pública notícia de que Cuba teria uma dívida já de 50 anos, por exemplo, com a Argentina, que ainda não foi paga e solicitaram renegociação. Enfim, sobre essas duas notícias brasileiras, Silvia, comentários? Nessa discussão do Sul Global, eu me surpreendi que reapareceu a atenção global para essa cúpula da qual ninguém falava desde os anos 70, né? Ainda que foi tratada de modo tímido, ela retumbou mais do que outras, né? Talvez pela presença do Lula, a presença do Petro, a situação em Cuba. Mas eu não tenho certeza de que realmente está se formando aí um ressurgimento, uma emergência de um sul global. Na verdade, geopoliticamente, nesse momento, não entendo isso. Não vejo isso acontecer como bloco. Vocês estão vendo? Então, Silvia, é uma questão interessante porque eu acho que como bloco realmente, um bloco no sentido coeso, é muito complicado, né? Até pela quantidade de países lá. Acho que, na verdade, isso é muito fruto da ascensão, tanto do Brasil, mas em maior escala mesmo, da Índia e da China, porque tem uma coisa muito curiosa, né, nesses grupos como o G77, né, que a gente mencionou, né, o G77 ele nasce muito no contexto da FAO, etc. São de países como Brasil, Índia e China falarem, vamos liderar os países mais pobres, os países menores, né? É aquela coisa, você pode, nas relações internacionais tem duas expressões, né? O rabo de baleia, que é, por exemplo, que é a Bélgica, que é um país pequeno, é um país não tão significativo, mas faz parte dos blocos mais poderosos, União Europeia e OTAN. Ou o cabeça de cardume, que é, você não é uma baleia, você é um peixe, mas você está liderando um bloco de peixes, né? Vários peixes menores. Então acho que essa ascensão do sul global tem um pouco disso, essa tentativa de Brasil, Índia e China serem cabeça de cardume. Bem, passemos agora para a Colômbia, onde o filho do atual presidente Gustavo Petro enfrentará julgamento. O Nicolás Petro, né, ele teve o seu acordo de delação com o Ministério Público anulado. Tá? De acordo com o comunicado da segunda-feira, dia 25, ele vai ser acusado formalmente de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro quando ele era deputado do Departamento Atlântico, no norte do país, né? Como se fosse deputado estadual, né? E ele, né, o Nicolás, postou na rede social dizendo que eu sabia que a procuradoria não era confiável, hoje começa a luta da minha vida e estavam me pressionando com a intenção de me tornar uma arma contra o meu pai. Decidi me levantar e não me ajoelhar diante do carrasco. Silvia, Matias, Colômbia, é para vocês. Palavras fortes ele usou, não claudicar diante do carrasco, enfim, se vitimizando muito, mas na verdade o que a gente tem aí é um filho do Petro que foi abandonado pelo pai, de certo modo, querendo que ele enfrente mesmo a justiça comum e que responda pelos atos. E o que a gente não sabe aí é se Petro sabia que esse dinheiro que o Nicolás Petro estava arrecadando era de fato para a campanha dele ou não, ou se era para o filho do Petro financiar a carreira política dele. Deve ter havido uma conversa e
Pode ser que o Gustavo Petro tenha pedido, olha, meu filho, engole essa aí, fica com você e depois a gente vê o que faz com a sua situação, mas Petro não quis se envolver, então esse dinheiro para que seria, né? Acho que essas são coisas que podem aparecer aí nesse julgamento. E ontem, né, quarta-feira, dia 27 de setembro, tivemos atos em apoio ao governo Petro em Bogotá, né, inclusive em diversos pontos da capital colombiana. E temos mais duas notícias de Colômbia bastante factuais, né, relacionadas à violência no país vizinho, já que tivemos 2 atentados ali em Jamundí, no Vale del Cauca, e Timba, no departamento do Cauca, né? São 2 departamentos diferentes próximos da costa do Pacífico, que foram de autoria do Estado-Maior Central, uma das dissidências das Farc, que estão a mando de Ivan Mordisco, né? E que depois veio a público anunciar a suspensão dessas ações ofensivas em todo o país. E tivemos uma operação da Marinha colombiana no departamento do arquipélago de San Andrés, Providência e Santa Catalina, que é o único insular da Colômbia, no qual uma lancha que tinha 5 cidadãos colombianos foi detida com 1.235 quilos de cocaína que seriam transportados para a América Central. Ainda falando sobre o narcotráfico na região do Caribe, a Venezuela mandou mais de 11 mil tropas para controlar uma prisão que estava sendo controlada por uma gangue que tinha inclusive piscina e zoológico. Pois é, a prisão de Tocorón servia de sede de quartel-general da gangue de Trem de Aragua. Trem TREN, não sei se é trem que nem o... Então é o bonde. No Rio de Janeiro eles falariam que é o bonde, né? E a Venezuela usou 11 mil entre policiais e soldados, né? E como o Matias mencionou, segundo a agência France Press, a prisão tinha um zoológico, uma piscina e um cassino dentro dela, que fica no estado de Aragua, no norte do país. Essas histórias remontam a um passado recente da América Latina, né? Pablo Escobar preso na sua própria prisão. La Catedral, né? La Catedral, com tinha até cancha de futebol, em que ele convidava jogadores da seleção para irem lá, fliperamas, bilhares e etc. E, por outro lado, a parte mais preocupante da formação do Trem de Aragua é que, de fato, ele começou nas prisões e começa a comandar uma teia, de fato, de cartéis que operam na área, né? Na Colômbia, mais ao sul, também nas rotas para os Estados Unidos e sem muito controle ali do ponto de vista das forças de segurança da Venezuela, que não tem tanto poder ali para parar isso, né? O Trem de Aragua é hoje em dia um dos cartéis mais fortes, segundo aquela sondagem do Insight Crime. Bem, a gente segue repercutindo o gangsterismo no Mar das Caraíbas, já que gangues ameaçam derrubar o governo no Haiti. Gangsterismo foi... o homem domina o vernáculo. O que acontece, né? Uma das principais gangues, né, do Haiti, o G9, né, que é liderado pelo Barbecue, né? Assim, o nome... Lembrando que é uma palavra de origem taína, né? Então tem a ver com a região. Sim, significa churrasco. A gente fez o comentário do bonde agora sobre o Rio de Janeiro, seria algo parecido com o que no Rio de Janeiro chamam de micro-ondas, né? Que é pegar uma vítima e botar ela dentro de pneus e incendiar. Né? Não tem outro jeito de falar. Tá uma imagem forte, pedimos desculpas. Né? E ele que inclusive é um ex-policial, né? O Jimmy Cherizier. Ele afirmou
que, em caso de nova intervenção internacional, ele disse que ele e os homens sob seu comando vão lutar contra qualquer abuso e, se necessário, derrubar o governo e expulsar as forças estrangeiras. Bem, e para fechar, a gente vai agora para a costa do Pacífico, mais precisamente em El Salvador, já que 6 soldados foram detidos por agressão sexual contra uma menor de idade em Misata, no departamento de La Libertad, ela estava acompanhada de 3 amigos, sendo que um dos militares envolvidos ameaçou os 4 de serem capturados no regime de exceção se ela não tivesse relações sexuais com ele, né? E o ministro da Defesa, Francia Merino Monroy, assegurou que as Forças Armadas colaborarão com as autoridades competentes para esclarecer o caso. Silvia, você tem informações em relação ao número de vítimas, né, nessa página triste da história salvadorenha? Sim, vem aumentando, né? Uma história que já tinha começado com as construções das mega cárceles, das super prisões e as perseguições a grupos de pandilheiros sem fazer muita distinção em quem estava sendo preso. Já teria chegado a mais de 150 pessoas que morreram dentro dessas super cadeias de Nayib Bukele, ou seja, morreram sob custódia do Estado, sem muita explicação do porquê que elas estavam presas inicialmente. Bem, Silvia, e fechando esse bloco, fica aqui o espaço para você fazer a sua indicação cultural. Eu vou indicar um podcast que eu ouvi recentemente. Foi um podcast que recebeu prêmios no Festival Gabo, e se chama Superman em Chile. E é uma história real, contada a partir dos olhos de um garoto que era fanático pelos filmes do Superman. E, naquele tempo, Christopher Reeve era um ativista de esquerda e engajado nos temas de ditadura. E ele vai ao Chile num grupo de atores e dramaturgos que queriam escrever uma espécie de ultimátum para o Pinochet. Já era o governo Carter? Não, foi em 1987. 87, era Reagan. Sim, era Reagan. O segundo mandato Reagan. Né? Isso, e era Pinochet. E, bom, ele acompanha isso, escreve sobre isso, e o podcast faz um acompanhamento dessa passagem do Superman pelo Chile, um pouco com os olhos do menino e, de outro lado, analisando a história, né? E curiosamente, fazendo essa brincadeira no título que, puxa vida, nem Superman conseguiu derrubar Pinochet. Mas o podcast é muito interessante, está na Rádio Ambulante, acho que vocês podem encontrar em qualquer tocador, porém é em espanhol. Né? Mas tem a transcrição depois, para quem a NPR publica a transcrição, inclusive ajuda, né, para quem está aprendendo o idioma. Incrível, incrível. Então não há desculpa para perder, é muito bom.